Existem 8 aspectos para essa felicidade, para esse magnetismo pessoal, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, justamente sobre como a gente manifesta esse magnetismo pessoal. E um dos itens a gente começou a falar na aula passada, que é conceber, significa aceitar a situação que você vive hoje, e é entender a situação, refletir, soltar, talvez sejam os primeiros aspectos para você desenvolver esse magnetismo. Mas, Carlos, por que a gente tem que desenvolver esse magnetismo? É muito simples. Basicamente, no mundo que a gente vive hoje, existe pessoas que são influenciáveis e há pessoas que são influenciadores. A primeira coisa, a gente tem que discernir esses influenciáveis. São as pessoas que são facilmente influenciadas por um tema. Se julgam muito esperta em outros temas da vida, mas em alguns temas essa pessoa é influenciável. Digamos que nós temos as nossas tendências, e essas tendências nós podemos ser facilmente convencidos, já que a gente já tem uma predisposição, né, um direcionamento. Então, quando alguém fala sobre se a pessoa gosta, por exemplo, de pescaria, então a pessoa começa a falar para aquela pessoa, e olha, esse molinete é assim, é assado, né? A pessoa gosta de arco e flecha. Basta tocar no assunto que a pessoa já se abre, um campo da pessoa. Então, agora se você chega e fala outra coisa para aquela pessoa, que não tem nada a ver com a vida dela, ela já não aceita, não entende. Então, já existe o influenciador, que é aquilo que a gente chama hoje de... Ele é monotemático, ele influencia num tema específico. O magnetizador, ele vai ser um influenciador que vai manipular pessoas. E a gente considera isso até hoje como um mago da magia negra, que é aquela pessoa que vai manipular para um fim específico. E a manipulação, ela tira o poder de liberdade que a pessoa tem. Um manipulador, por exemplo, na política, ele tira o direito democrático das pessoas, convencendo elas de uma inverdade, de uma narrativa. Você já viu aquela história de nós precisamos somente construir uma narrativa, que aí a mentira se torna verdade? Pois é assim que funcionam os manipuladores. Eles têm um objetivo final, eles têm uma segunda intenção. Aliás, eles são cheios de segundas intenções e querem o poder, o dinheiro, a riqueza, a soberba. Eles estão atrás disso. Mas é claro que se você chegar na frente das câmeras e falar o que você quer, o que essas pessoas querem, aí lógico as pessoas não vão repelir, porque assim, nossa... E aí que entra aquela questão que a gente fala, por que as pessoas vão repelir esse tipo de sentimento? É porque existe uma regra geral para o sucesso, para a felicidade, que pelo menos está incutido na cabeça das pessoas. E aí entra a história do magnetismo. Porque o magnetismo pessoal é aquela pessoa que tem que deixar a pessoa à vontade. Ela promove, é claro, a influência no sentido de mostrar para a pessoa aspectos diferentes para que ela possa decidir. Então, eu não tiro a liberdade da pessoa. Eu dou opções de comportamento, de gerenciamento de sua própria vida, mas a pessoa deve ter o poder e o livre-arbítrio de fazer a sua escolha. Então, já o manipulador, ele quer tirar as opções e reduzi-las a 2 opções tão somente, ou 3 às vezes para aparecer, mas ele sempre irá tensionar as opções e vai aliviar uma posição. E aí você se vê entre,
então eu vou, eu não vou, A ou B. Mas aí quando você é a pessoa que já tem essa defesa que a gente está falando aqui, você aprende a letra C, D. Você tem alternativas. Ou se você não tem, lembra que eu falei do poder do não? É muito interessante, obrigado por ter apresentado, mas eu vou procurar um pouco mais de informação, obrigado. Aquela pessoa vai ficar desconcertada, ela vai falar, olha, vai começar a usar técnicas, né, que existe hoje. A técnica de estar acabando, por exemplo, de que o preço vai subir. Só começa a falar um monte de coisa, um monte de artifícios que é para você falar, opa. Então, a pessoa, na verdade, ela tem que ser feliz. Porque diz ditado, né, uma pessoa feliz não incomoda ninguém, né? Mas essa felicidade é justamente os 8 aspectos que Durvali vai falar. E para quem não está entendendo, gente, nós estamos fazendo um estudo baseado neste livro aqui, tá? De Heitor Durvali, tá? Eu chamo ele de Hector Durvali. Então aqui um livro bem antigo, olha como tá velhinho o meu livrinho, e tá até, coitado, desfazendo aqui. E tanto que eu já li ele, já olhei, e agora resolvi fazer esse estudo com vocês do livro, né? Dos melhores aspectos aqui do livro. E ele vai falar de 8 aspectos, que são 8 chaves, que faz com que a pessoa seja um influenciador e não um manipulador. Porque todo mago ou bruxa, quando ele vai adquirindo conhecimento, ou ela vai adquirindo conhecimento, ela aprende a manipular as partes psicológicas das pessoas, a tensionar a energia, a aliviar a energia, a sentir a energia das pessoas. Tudo tem um propósito. Mas esse mago, ele deve resistir à tentação de manipular pessoas. Porque manipulando pessoas você pode ter benefícios financeiros. Mas, veja só, o melhor benefício que você pode ter é despertar no coração da outra pessoa uma energia nova, um brilho novo, um entusiasmo novo, um despertar numa manhã diferente, em que essa pessoa não sabe nem por que finalmente ela começou a ter uma energia diferente. Que ela aprendeu a ser resiliente, ela aprendeu a conceber, aceitar, ela aprendeu a soltar. Então a vida ficou mais leve e a coisa está fluindo agora. E é isso que eu acho que esse benefício de gratidão de alguém olhar para o horizonte e falar assim, obrigado, Carlos, obrigado de coração, sabe, jogar para o ar isso, com certeza essa energia deletéria, ela chega para mim aonde quer que eu esteja, não importa a distância. A gente sabe do poder telepático das coisas. Então essa força do amor, ela vai emanar e o outro sente. Quando for sincero, como diria a música, né? Basta ser sincero e desejar profundo, e você será capaz de sacudir o mundo. Não é assim a frase? O que nós estamos falando? De pessoas poderosas, de pessoas que têm magnetismo pessoal, de pessoas que têm uma intensidade existencial. Ela não é apática, ela não é, vamos dizer assim, um vampiro energético, que só está sempre encontrando as pessoas e quando sai, ela sai bem, mas deixa as pessoas para baixo. Né? Esse influenciador, né, vamos dizer assim, influenciador mais feliz, né, consciente, ele tende a deixar algo para as pessoas. E se alguém der algo, ele quer devolver algo. Ele quer deixar algo melhor do que encontrou. Sempre uma pessoa melhor do que encontrou. Se você vê uma pessoa, por exemplo, abatida, o que você ganha, por exemplo, ao conversar com ela e falar: nossa, você está meio pálido, você está abatido? O que a pessoa ganha com isso? Quando você fala uma coisa dessa, você implantou magneticamente na cabeça da pessoa que ela
não está bem. E se ela estava realmente mais ou menos, ou estava se convencendo de que não estava bem, aquilo vai derrubar ela mais ainda. Agora, nós temos dias melhores, dias nem tão melhores, um dia que a gente acorda com energia e vitalidade, às vezes também a gente acorda com energia baixa, tudo bem? Aspectos psicológicos são outras coisas. Um dos itens aqui, né, o segundo item, né, das 8 leis, uma delas é saúde. Então, a saúde é boa para os pobres, é boa para os ricos, é boa para todo mundo, para as crianças e para os velhos. Ter saúde é muito bom. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é que quando você pega uma pessoa e ela não aceita a realidade, e ela às vezes tem um desperdício de energia por não aceitar justamente a situação que ela está, que ela combate aquilo, ela não solta. Então aquilo ela acorda drenada às vezes, sem expectativa da vida, sem magnetismo nenhum, está totalmente exaurida. Aí você pega aquela pessoa e fala assim: olá, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Nossa, você está com a cara boa hoje. Você sabe que não. Você sabe que a pessoa está realmente meio derrubada. Mas você, às vezes, combate o vampirizador também assim. Porque tem pessoas que chegam para baixo e começam a reclamar. E aí você dá corda para aquilo, a pessoa vai. Experimente um dia para você ver. Quando alguém está reclamando, você dá corda. Daqui a pouco a pessoa melhora. A pessoa dá um sorriso, fica bem. E você sente a energia terrível que foi. Agora, quando alguém chega, você tem certos princípios, você percebe que a pessoa está começando a vampirizar, você começa a desfazer da reclamação dela para você ver. Ai, viu, olha, ultimamente eu ando assim. Ah, mas olha, isso é bom, porque isso vai te trazer isso e isso. Ah, mas isso não é bem assim. Não, mas olha, se você fizer dessa forma, isso que você está sentindo vai ser ótimo. Aproveita o dia hoje para você assistir filme. Um dia assim é bom para assistir filme. Aí, pessoal, mas como assim? Eu estou reclamando, essa pessoa não está me entendendo. Ela não escuta meus sentimentos. Às vezes com homem e com mulher, né, com casamento acontece muito isso. Ah, eu estou assim hoje. Ah, ótimo, vamos então. Hoje é um dia bom para a gente fazer isso. Não, mas eu estou sentindo isso. Você não está querendo ouvir o que eu estou sentindo. Não, você só não quer dar trela para o sentimento da outra pessoa. Ah, mas ele não me entende, ele não é. Essa pessoa, ela tem um princípio magnetizador vampírico. Ela está acostumada a vampirizar a atenção, a energia da outra pessoa. E quando você quebra isso, a pessoa fica irritada. Porque ela fala assim: ah, mas não era assim que eu queria. Eu estava, né, pensando em... Aí a pessoa, com o passar do tempo, ela começa a se irritar com você porque ela não está conseguindo manipular você. Porque aquela fórmula infantil, que isso vem da infância, viu, gente? Fórmulazinha infantil que as pessoas, principalmente, quer ver pessoas que são muito assim, pessoas que eram tratadas assim, sabe, que pega na bochechinha. Ai, que linda! Ai, que lindo! Ah, ele é uma gracinha, ele é fofinho, ele é bonitinho. Pessoas assim, isso faz um mal tremendo para essas crianças, para esses jovens. É como se assim, eles não tivessem que fazer esforço nenhum para ser agradáveis, para estar entre pessoas. E nossa convivência é energética. A gente precisa lidar com energia. Então, uma pessoa que teve tudo fácil em matéria psicológica, em matéria de relacionamento, essa pessoa não dá valor. Então ela chega perto das outras pessoas, ela espera que as pessoas tenham um bom humor. Ela sempre vai dizer assim: ah, eu não gosto muito não, ele não tem muito humor, ele não sei o que, aquela pessoa é chata. Está sempre esperando que as pessoas sejam do jeito que ele quer ou que ela quer. E na verdade, a vida é uma surpresa, porque a pessoa deve ter essa liberdade de expressão, em que ela pode, eu posso estar falando com você agora e colocando várias situações, mas a decisão de mudar esse arquétipo pessoal para algo mais altruísta é uma decisão sua.
Porque eu não posso impor isso a você ou obrigá-lo a te convencer. Manipuladores existem, gente, e tem que tomar muito cuidado com eles. Eles existem e eles usam diversas técnicas, diversos contornos que vão fazer você lá na frente se desiludir muito. E olhe lá se não acumular prejuízos financeiros. Está aí hoje muitos coaches, vendedores de curso, vendedores de milagres. Talvez um ou outro consiga pegar aquele conteúdo e realmente se superar, mas 90% não. Tá? 90% não vai encontrar seu espaço, a felicidade que tanto é prometida nos cursos. Mas o dinheiro já foi, né? O dinheiro foi para outra pessoa, deixou outra pessoa rica e você ficou sem aquele dinheiro que poderia ter gasto com outra coisa mais importante, seja fosse uma prestação de uma grande viagem, umas férias que você poderia ter vivido, ou seja, tanta coisa boa podia ter acontecido com aquele dinheiro que você jogou fora. Mas às vezes você entra numa conversa e você sabe muito bem, ao vide barra entre aspas algumas igrejas, alguns pastores evangélicos que tá ali durante o culto usando a Bíblia, tudo, o nome de Deus, e no final pede dinheiro para pessoas que muitas vezes não têm nem o que comer direito na sua casa. O que comer, gente, que eu falo, não é só comer o arroz e feijão, é ter uma nutrição correta. É salada, legumes, carne, ovos, leite, queijo. Tem brasileiro que não tem condição de comprar isso, de comer isso. E às vezes está lá na igreja humildemente, sendo convencido que aquela falsa humildade é o caminho correto. Manipuladores. É necessário tomar muito cuidado. As falas são gentis, suaves, doces, tanto masculino quanto feminino. E aí cada um se deixa levar, porque está gostoso aquilo, está sendo acalentado, tem um sentimento de pertencimento. Acorda, acorda, está na hora de despertar. Quebra tudo isso, vamos começar a ser crítico. E o primeiro posicionamento que a gente fala é a lei, as 8 leis de felicidade que Durvali vai falar. A primeira, eu falei na aula passada para vocês, que é conceber. A segunda hoje, eu falo para vocês, é saúde. Saúde, porque saúde é uma coisa assim, o rico tem o dinheiro para desfrutar, mas se ele não tiver saúde, ele não tem como desfrutar aquilo. Só que Durvali vai dizer o seguinte: felicidade é a melhor força de magnetismo que existe. Ela é abaixo do amor. Lembra que o Hélio Couto fala do poder da alegria? Que a alegria 3 é a alegria de ter comprado alguma coisa, ganhado, nascimento de um filho. Então assim, não, o nascimento de um filho já vai para 5 mais ou menos. Mas ele fala que a alegria co-criadora, sublime, ela está no número 8, 9, ali chegando no 10 já. Aquela que cria grandes coisas. Uma alegria diferenciada. A gente é esse caminho que nós pode chamar alegria ou felicidade que a gente está falando aqui, tá? Esse que é o lance. A saúde, Durvali diz que mesmo pessoas que às vezes não têm uma saúde tão boa, têm limitações físicas, essa pessoa pode sim ser feliz nesse nível de magnetizador que a gente está falando, de magnetismo pessoal. Porque a pessoa às vezes não tem tanta condição física favorável, mas ainda assim, por que essa pessoa se mantém? Porque ela consegue girar a mente no que a gente estava falando do lado positivo da força. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar sempre positivo, virando positivo, positivo. Eu quero ser positivo, eu quero estar positivo. Não importa. A cabeça vai baixar, levanta o queixo. Não é levantar o queixo da soberba, ser soberbo. Não, levantar o queixo porque você não é inferior a ninguém e quem levanta a cabeça olhe o horizonte. Olhe para o horizonte. Olhe mais. Está caminhando? Olhe mais, enxergue mais. Não olhe para o chão. Não baixe sua cabeça.
a tendência da gente é abaixar a cabeça. Mas ao passo que você, quando vai desenvolvendo o magnetismo, você percebe que você começa a entender: não sou menor do que ninguém, não preciso baixar a cabeça para ninguém, e ninguém não vou me sentir mais ameaçado por ninguém, porque não importa o que aconteça, eu morro de cabeça erguida. Ah, a pessoa está me enfrentando, está me batendo, mas eu vou morrer e vou apanhar, seja lá o que for, ou bater nele, mas vou bater olhando no olho. Ah, o bandido ele vai me matar, mas eu estou olhando para ele, estou olhando, estou vendo o que está acontecendo. Tipo, olha, eu sei que você está fazendo uma coisa errada, sabe? Porque a vida da gente está sempre fazendo a gente, tentando nos inferiorizar. E esse é um princípio que acaba com o magnetismo da pessoa. Então, esteja sempre atento a isso. Primeiro passo: conceber a realidade, aceitar a realidade. Entender que saúde é importante, fazer de tudo para cuidar da saúde. Mas a saúde, ela não é o fator primordial de influência. Porque há pessoas que têm lindos corpos, bela saúde e um metabolismo excelente. Mas se usado de forma errada, também cai na mesma vala que a gente estava falando do influenciador negativo. Então, vou ficar por aqui, o vídeo já ficou extenso demais. Na próxima aula a gente continua com o Dorvale, falando sobre o terceiro item que a gente vai mencionar na próxima aula, dentro dos 8 itens que ele coloca de felicidade, magnetismo, ou seja, essa alegria que faz com que a gente consiga cocriar a nossa realidade da maneira certa, da maneira feliz. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.